O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Ah, mas Cuba nem é tão socialista assim. Não sei o que, não sei o que lá. Tá cheio de resort chique na praia. Como é que pode? Será que todo mundo tem casa mesmo ou é mentira do Fidel? Olá, estou de volta. Demorei, mas eu venci e trago boas novas. O podcast A La Cubana agora vai ser semanal. E digo mais, com correspondentes em Cuba. Tá bom pra você? Calma que eu vou te contar tudo. Mas antes, se você é novo aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou a jornalista Bia Pasqualino, sou fundadora da Rádio Tertúlia, que é a produtora de podcast que está por trás do A La Cubana. Eu sou apaixonada pela história de Cuba, pelo povo cubano, estudo a Revolução Cubana no doutorado da comunicação da USP e resolvi fazer esse podcast no final de 2024 para aprender e também compartilhar experiências e informações sobre a ilha socialista do Caribe. Em cada episódio eu converso com um convidado que estuda o país, ou já viajou para lá, ou já escreveu um livro, enfim. Aí a gente vai conseguindo montar melhor o mosaico complexo que é compreender Cuba hoje e a Revolução propriamente dita. Então, para este episódio de estreia da temporada 2025, eu convidei uma economista que dá um belo panorama sobre o tema da propriedade em Cuba. Afinal, quem é dono do quê em Cuba? Se tiver a grana que vá visitar também, ou no... Ajuda a Revolução! Ajudar a Revolução ficando num resort. Eu tava lá, né? E aí, bom, era hora do almoço, todo mundo saía porque tinha que discutir as teses da Constituição. Então é uma forma de viver as decisões, a democracia é muito diferente. E uma anedota, assim, muito pessoal é que eu fiz a faculdade de economia, né, onde eu fazia algumas disciplinas lá, fica do lado do Havana Livre. E às vezes o banheiro tava muito lotado da faculdade, eu ia no Havana Livre fazer xixi. Então... Essa aí é a Aline Miglioli e ela vai me matar que eu coloquei essa última sonora como destaque. Me perdoa, Aline. É só para dar um spoiler da nossa conversa, porque a gente fala de assunto sério, faz pesquisa acadêmica, mas não perdemos a ternura nem o humor jamais. A Aline estudou em Havana e lançou recentemente o livro Casa à Venda: Turismo, Mercado de Imóveis e Transformação Socioespacial em Havana. Ele saiu em 2024 pela editora Lutas Anticapital. Aliás, eu gravei essa entrevista com ela, na verdade, no final do ano passado, justamente sobre o assunto do livro, mas ele ainda não estava pronto. Então, aproveita e vai lá na descrição do episódio para comprar o livro pelo link que eu deixei lá, e aí você já tem esse material complementar à sua leitura. Então, vou explicar as novidades da temporada 2025 do podcast. Primeiro, eu queria dizer que eu não esperava que o podcast fosse tão bem recebido e, pasmem, muito ouvido, veja só. E sabe o que mais? A direita ainda não me achou. Não é ótimo? Os haters ainda não chegaram, mas eu sei que um dia vai chegar. Então, até agora, eu só tenho recebido boas saudações ao podcast. E eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa com tudo isso e resolvi que eu precisava organizar melhor a casa e a vida para que essa boa ideia fosse sustentável. E não é só lançar um podcast, mas é o problema de manter o podcast. Então, eu levei esse tempo até hoje. Acho que o último episódio foi em dezembro de 2024, né? E a gente agora tá em abril de 25. Eu levei esse tempo todo para me organizar, tá? Então eu agradeço a paciência de quem esperou e eu peço a sua ajuda para divulgar o podcast. Porque toda vez que eu posto no Instagram qualquer coisa sobre o podcast, o algoritmo provavelmente faz uma leitura assim política daquela palavrinha Cuba e aí ele não divulga nada. Então é o seguinte: pega o link do podcast e envia por WhatsApp, por carta, por e-mail, por pombo correio para os seus amigos que querem aprender sobre Cuba, que vão viajar para Cuba, que voltaram de Cuba. Enfim. E aliás, vou dizer, nesse meio tempo de organizar a casa, o que eu fiz? Fui para Cuba. Pois é, assim, do nada.
Foi meio que uma doideira, uma história que eu ainda vou contar em mais detalhes pra vocês, porque eu fiquei na casa de uma família de guerrilheiros da Sierra Maestra, mas calma que a hora vai chegar de eu contar tudo e não vai ser nesse episódio, tá? Aguenta aí. Mas aí eu fui em janeiro agora pra Cuba, fiquei só uma semana, fiquei só em Havana, e lá no Instagram da Rádio Tertúlia já tem algumas fotos dessa viagem. O perfil no Instagram é tertulia.radio, e lá você vai ver a foto de duas amigas jornalistas que eu convidei para participar do podcast como correspondente em Cuba. E sabe o que é melhor? Elas aceitaram. Não é muito bom? Eu tô animada. Elas vão participar dos episódios, trazer histórias da Revolução, falar sobre o cotidiano delas lá, falar sobre turismo, enfim. Mas então vocês precisam conhecer a Amparo e a Julieta Garcia. A foto delas tá lá no post do Instagram. Mas aqui elas mandaram um áudio de apresentação para você que ouve o podcast. Vamos começar ouvindo a Amparo. Un saludo a todos los que disfrutan del podcast A la Cubana. Mi nombre es Amparo Álvarez Ramírez y vivo en Cuba. Soy cubana de pura cepa. Uma saudação a todos que desfrutam do podcast A la Cubana. Meu nome é Amparo Álvares Ramírez e vivo em Cuba. Sou cubana de pura cepa, residente no município de Santa Cruz del Norte, na província de Mayabeque. Sou licenciada em pedagogia. Trabalhei muitos anos, 24 no total como professora primária, e hoje sou profissional de rádio. Dirijo programas, sou locutora e produtora de som, ou seja, como diz o ditado popular, música, poeta e louca. Como se diz em el refrán popular, música, poeta e louca. Eu e a Bia nos conhecemos de maneira acidental num curso de jornalismo sobre rádio em Havana e nos tornamos amigas. E então é daí que nasce essa amizade e essa possibilidade de colaboração. Eu não podia recusar quando era um pedido para os amigos brasileiros. E um país que tem tantos pontos de contato com o nosso idioma, nossa forma de ser. Nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser. É por isso que, estou conversando hoje com vocês. Bem, é por isso que estou conversando hoje com vocês. O podcast me parece um projeto importantíssimo e interessantíssimo pelo tanto de Cuba que podemos mostrar, quanto de nossa realidade na voz de seus protagonistas. Espero que gostem, mas o que não gostarem também, nos contem para que possamos focar nosso trabalho em fornecer a vocês tudo o que lhes interessa. Así que el abrazo, los espero y estaremos en contacto cada semana. Ai, gente, eu adoro a Amparo, ela é uma pessoa super ótima, jornalista competente, dirige uma rádio lá no interior de Cuba, super legal, e é uma ótima companheira de mojitos e de amor ao rádio, né? Bom, mas então, faltou conhecer a Julieta, né? Eu vou colocar o áudio dela agora, e ela, aliás, fala um pouco de como ela foi morar com a família na casa que ela tá hoje, que eu conheci também, que ela mora com a família, que tem a ver, inclusive, com o tema do episódio de hoje. Mas espera aí que ela mesma conta. Hola, desde acá, desde La Habana, les habla Julieta García Ríos. Para mí es un placer estar en este podcast que mi amiga Bia Pascualino me haya invitado. Olá, daqui de Havana fala Julieta Garcia Rios. Para mim é um prazer estar neste podcast que minha amiga Bia Pascualino me convidou. Realmente me sinto muito honrada de poder compartilhar nossas vivências. Posso transmitir a vocês o quanto se ama o povo brasileiro aqui na nossa ilha. Eu moro em Alamar. Alamar está a leste de Havana e é um bairro muito próximo ao mar. Existem blocos, edifícios construídos durante a Revolução, mas era como uma área residencial para pessoas de alta renda. E depois, nos anos 70, surgiu a ideia de construir para os trabalhadores. E as pessoas trabalhavam e vinham aos fins de semana após a jornada de trabalho. Alguns foram liberados para construir esses edifícios. Ninguém sabia qual seria seu apartamento quando terminassem. Então, determinava-se quem seria a pessoa que iria morar lá. Meu sogro fez isso. E bem, eu vim morar aqui. ¿Quién iba a ser la persona que lo vivía? Mi suegro lo hizo así y bueno, me vine a vivir acá. Então, sou jornalista. Sou mãe de 2 adolescentes. E meu marido também vivemos juntos, os 4. Ele é cartunista e, claro, conhece e reconhece o bom trabalho dos cartunistas brasileiros. Pois aqui reitero o prazer de estar aqui e que vamos conversar sobre Cuba. Vamos compartilhar nossas experiências e, como disse, me sinto muito honrada por poder compartilhar este espaço.
Muito legal, Julieta, gente. E esse sotaque cubano, né? Ah, eu adoro. No começo eu não entendia nada, mas hoje eu já sobrevivo bem melhor. É isso, gente. Eu entreguei o pacote de novidades e bora ouvir então a primeira entrevista da temporada 2025 do podcast A La Cubana. E no episódio de hoje a gente tem uma convidada mais que especial que eu já queria há um tempo conhecer. Bem-vinda, Aline Miglioli. Oi, Bia. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada por me recepcionar. Estou muito feliz de estar aqui. Escutei muito sobre esse podcast, então estou muito feliz de fazer parte dele hoje. Ai, meu Deus, será que a gente já tá famosa? Tô gostando. Bom, gente, você que tá ouvindo, a Aline é economista, professora de economia lá na Unicamp. Ela se formou lá também em economia, depois fez mestrado na Unesp e doutorado pela Unicamp em desenvolvimento econômico, em parceria com o Centro de Estudos de Economia Cubana, lá em Havana. A gente vai falar um pouco como é que foi estudar lá. E aqui vale um parênteses, no segundo episódio do podcast A La Cubana, eu entrevistei a Delana Corazza, que é uma das pessoas que escreveu textos para aquele livro Entre a Utopia e o Cansaço, Pensar Cuba na Atualidade, que é da Editora Elefante. E a Aline é uma das co-organizadoras desse livro e também tem lá uma entrevista muito legal para você que quer entender melhor o cenário econômico em Cuba, com o ex-ministro de Economia cubano, José Luiz Rodrigues. Bom, por que eu queria falar com a Aline? Porque a primeira vez que a gente está se falando é hoje, né, Aline? Mas eu já sabia que ela estudava um assunto que, para variar, eu entendo pouco. A Aline, ela estuda, gente, mercado imobiliário e economia urbana. Desde 2016, estuda o mercado de imóveis em Cuba. Então, Aline, esqueci de falar. A Aline é militante do PCB, integrante do Coletivo de Solidariedade de Cuba, José Martí. Bom, então, Aline, queria aproveitar que você topou participar aqui do podcast A La Cubana para falar sobre um dos assuntos que eu sei poucos detalhes e eu acho que tem muita gente também curiosa sobre isso, que é como que é essa questão da propriedade em Cuba. Como é que é o sistema de moradia? É tudo estatal, não é? Porque a gente pensa, estamos no socialismo em Cuba, mas quando você anda por lá ou vai fazer sua reserva de hospedagem, tem opções como Hotel Meliá. Então, da onde vem essa permissão? Enfim, queria que você contasse um pouquinho de como é que é esse cenário de propriedade em Cuba. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a possibilidade de estar aqui nesse podcast. Eu acho que ele dialoga muito com o objetivo do nosso livro, que era contar um pouco sobre esses fenômenos e trazer a história da revolução e dos processos para a pessoa que está passeando, que está olhando a realidade cubana sem entender direito. Para eu responder essa pergunta, eu vou ter que fazer uma pequena digressão até antes de 1959, só para que a gente possa entender que antes, né, da Revolução, as propriedades era tudo privado, né, e existia uma coisa que, por exemplo, no Brasil, nesse período não existia, que era a possibilidade de propriedade estrangeira da terra. Então, um norte-americano, né, uma empresa internacional podia ter uma parte considerável da terra, né, cubana. Isso afastava os próprios cubanos da propriedade privada, né? Bom, isso na época do Batista, da ditadura do Fulgêncio Batista, é isso? Perfeito, isso. Quando a Revolução aconteceu, né, uma das principais críticas era exatamente, né, o fato de que, por essa propriedade ser privada, os aluguéis, as terras, né, elas eram muito caras, né? A burguesia cubana, ela vivia da renda, né? Já que a atividade produtiva estava na mão dos norte-americanos, os engenhos do açúcar. Então, a burguesia cubana usava muito da especulação para sobreviver mesmo, né? E aí, quando a Revolução acontece, né, a primeira medida é controlar o preço dos aluguéis, mas logo se percebe que não vai ser suficiente. Então, eles criam uma estratégia absolutamente criativa, né, inusitada e radical mesmo, que foi estatizar todo o parque habitacional, todos os terrenos. Então, tudo que havia de propriedade privada, inclusive norte-americana, foi estatizado, né? E aí vem um contrassenso, né? A gente ouve muito os Estados Unidos dizer, né, que tudo foi nacionalizado e que eles perderam a propriedade privada, mas tudo que era, né, interno cubano foi ressarcido,
né? Então foi indenizado, claro, não ao preço que as pessoas queriam cobrar ali, considerando a especulação imobiliária, mas tudo foi ressarcido, né? E aí... Que é um pouco como funciona aqui a reforma agrária, né? As pessoas não perdem a terra e não ganham nada, tem uma indenização, né? Exato. E aí foram feitos parâmetros, né, para dar esse ressarcimento. Então, se descolou um pouco o ressarcimento do que era a propriedade e se ressarciu de acordo com a importância que aquela renda tinha para a pessoa, né? Então, se você vivesse só de renda, você ia continuar recebendo uma renda, né? Ela só não estava mais vinculada com a terra, né? Então, foi feito esse exercício pensando na pessoa, né, e não no imóvel. Entendi. E aí teve esse descolamento, né? Todo o parque virou estatal, né? E o primeiro movimento foi de que, né, as pessoas que moravam de aluguel nas suas casas, né, elas poderiam comprar a posse daquela propriedade, né? Então, aí tem uma distinção enorme, que às vezes é um pouco difícil para o nosso cérebro, que está muito acostumado, né, com propriedade privada, que é o seguinte, a propriedade do espaço é estatal ainda, né? Mas você tem a propriedade da posse daquela casa. Então, aquela casa é tua, né? Você vai seguir morando nela. Você não pode vender, é isso? Seria essa a diferença? Até recentemente você não podia vender. Tá. Exato. Você tinha a posse daquela casa, e aí se, por exemplo, você ia embora de Cuba, aquela casa voltava para a lista do Estado e ela era redistribuída. Então, até muito recentemente foi assim. Quais são as mudanças? Esse tipo de organização acabou gerando alguns problemas para as pessoas lá em Cuba, porque imagina, né, em 1959 é oferecido para você a propriedade daquela casa. E aí, até 2000, imagina o que acontece numa família, né? Basta a gente pensar na nossa. De casa, descasa, tem filho, uma parte da família fala. Eu não vou contar o que aconteceu com a minha, porque vai dar uma série total de podcast de uns 20 podcast à parte. Exato. Abafa. Então, e aí as pessoas começaram a ter umas demandas, né? Ou para trocar de bairro, ou então porque a família diminuiu, ou a família cresceu, né? De forma que foram surgindo instrumentos para, primeiro, permitir uma troca dessas moradias. Então, o primeiro instrumento foi a permuta, né? Que você podia trocar a sua casa por uma equivalente, né? Das mesmas proporções métricas mesmo, né? Então, com o mesmo volume de quartos, para as pessoas poderem trocar o lugar que elas moravam. Mas isso se tornou ineficiente no sentido de que as pessoas tinham demandas por casas diferentes, né, com composições métricas, quartos e tal, arranjos diferentes. De forma que em 2011 foi aprovado o mercado de moradias. E é um mercado que ele está restrito a essa condição de que a terra é toda estatal, né? Então, você pode vender aquela moradia, mas você só pode vender a moradia que você tem, né? Você não pode construir para vender, você não pode produzir casas para vender. Bom, isso no campo da moradia. Se você precisa de uma moradia nova em Cuba, o único produtor imobiliário ainda é o Estado, ou as cooperativas. E o Meliá? E o Meliá? Me ajuda a explicar o Meliá, porque eu nunca soube. Então, perfeito. O Meliá e todas as empresas estrangeiras em Cuba, né? Todas. O que acontece? Quando Cuba decidiu, lá no final dos anos 80, abrir para o capital estrangeiro, né? Se a gente for colocar assim, fazer cooperações com empresas internacionais, para isso se tornar atrativo, qual que foi o arranjo que foi feito? Todo investimento estrangeiro em Cuba, ele é uma empresa com composição dupla. Então, toda empresa tem dois donos. O Estado cubano, e aí seus diferentes entes, né, podem ser ministérios, pode ser o próprio exército revolucionário, e a empresa estrangeira. Para compor o capital dessa empresa, né, que é a forma como a gente fala aqui na economia, o capital estrangeiro entra com a grana, cash, o investimento, e o Estado cubano, ele vai entrar com a terra. Só que a terra, por ela ser um bem público, ela não tem um valor. Então, o valor vai ser determinado de acordo com o investimento. Então, vamos imaginar que o Meliá, para construir um hotel novo, ele entra com, sei lá, $1 bilhão. O espaço onde esse Meliá vai ser construído automaticamente vai valer $1 bilhão e mais um pouco. Por que mais um pouco? Porque na composição dessa empresa, né, que é como se fossem dois acionistas
o sócio estrangeiro ele vai ter sempre 49% das ações e o sócio cubano ele vai ter sempre 51% das ações para que o Estado nunca leve um olé, né, um golpe aí das empresas estrangeiras. Então, o Estado cubano ele é sempre sócio majoritário das empresas. Isso no caso em que um investidor estrangeiro, por exemplo, uma cadeia de hotéis, constrói. No caso do Hotel Havana Libre, né, que é um ponto turístico necessário para quem vai visitar Cuba, né, porque foi onde o Exército Revolucionário se hospedou e fez alguns dos discursos, era um antigo hotel. Ali perto do Malecón, né? Perto do Malecón, perto da sorveteria Copélia, que também é um lugar interessante para visitar. Ele era um hotel Hilton e ele foi estatizado. Nesse caso específico, o Estado cubano é proprietário daquele hotel e ele contrata o serviço de administração de uma empresa estrangeira. Então, às vezes a gente vê lá a marca, a gente pensa, nossa, as empresas estão tomando conta de tudo, né? Acabou, é o fim de Cuba e tal. Não é bem isso. O governo cubano ele tem uma estratégia de longo prazo, que é oferecer o hotel e aí contratar esse serviço de administração das grandes hoteleiras internacionais, inclusive para aprender como é o serviço da hotelaria internacional para depois reproduzir. Então, uma parte grande dos hotéis estatais hoje em dia já nem conta mais com essa administração estrangeira. Tem várias marcas do Grupo Gaviota que aprenderam o processo com essas cadeias internacionais e agora reproduzem com uma empresa local. Muito interessante. Sabe que eu fiquei uma vez, minha mãe foi para Cuba, e aí a gente ficou nesse hotel. E é muito bonito dentro, você deve conhecer também, né, Ali? Conheço. Dentro, né, tem um café, é lindo e tem umas fotos históricas justamente desses períodos. E eu lembro que quando eu não fiquei lá, eu entrava para aproveitar o ar-condicionado, porque o calor de Havana é insuportável, né? Então vale super, né, para quem tá indo conhecer esse hotel, né? Sim, e uma anedota, assim, muito pessoal é que eu fiz a faculdade de economia, né, onde eu fazia algumas disciplinas lá, fica do lado do Havana Livre. E às vezes o banheiro tava muito lotado da faculdade, eu ia no Havana Livre fazer xixi. Então, porque Cuba, né? Quem nunca? Quem nunca? Não existe esse constrangimento, né? Um hotel chique dos anos 70, a gente pode até questionar se ele ainda é chique para os padrões norte-americanos e tal, mas não existe esse constrangimento do banheiro ser privado, assim, né? Que aqui é uma coisa, você entra num McDonald's para fazer xixi, fica um climão e tal. Lá não tem, então eu entrava, fazia xixi e voltava pra aula. Então é isso. Fica a dica aí, gente, que vai viajar. Mas você sabe que uma vez, quando eu fui pra lá, umas 5 vezes, gente que é mais à esquerda, vai e fica lá fritando com a cabeça e fala, eu não vou no esquema turístico, mas vou também vir meio que uma crise política pessoal. Uhum. Mas eu fui, eu falei, você quer saber? Eu vou pra Varadeiro. E sabe qual foi a desculpa que eu me dei? O perdão político, eu falei assim, eu vou pra Varadeiro, vou ficar naqueles resort, fui com umas amigas, fiquei alguns dias lá, falei, eu vou, porque eu indo pra Varadeiro e ficando num daqueles hotéis, uma parte do dinheiro vai pra Revolução, então eu também tô ajudando 50%. a Revolução. E agora você comprovou minha tese. 51% do que você gastou. Amei! Aí, gente, pronto, vocês já não sabem pra onde ir, se quiser ir pra Varadeiro, que aliás eu recomendo, viu? Você já foi? Sim. Eu já fui muitas vezes, já fiz o esquema hotel também, chique, com a minha mãe também, né, que eu acho que... mas eu já fui também para ficar na cidade e eu acho que vale a pena também você conhecer. Em casa particular? Eu fiquei numa casa particular e aí fiz as coisas pela cidade porque é uma cidade muito agradável. E aí, corrigindo o que eu acabei de dizer, é mais do que 51%, porque uma das normas para a empresa operar em Cuba é que, com exceção da gerência administrativa, todos os outros funcionários têm que ser cubanos. Então, a gente não vê, por exemplo, o que a gente vê em alguns resorts de ter pessoas estrangeiras trabalhando, né, resorts no Brasil e tal. Então, na verdade, é uma fonte de turismo muito importante. E se você tem a grana, não se aveste. Vai lá, fica no resort mesmo, que dá certo, dentro da missão revolucionária. E dê sua contribuição revolucionária, amei. Exato. E Aline, hoje, então, se um estrangeiro quiser comprar uma casa em Cuba,
ele consegue ou não? Porque do esquema mais empresarial deu para entender pelo que você explicou. Mas se uma, sei lá, vem a gente aqui no Brasil, alguém quer ir lá e comprar uma casa, ele pode, ou ter posse de uma casa? Não, essa é uma das, assim, né, o mercado imobiliário, como eu falei, ele abriu com muitas restrições para ele se tornar um mecanismo de troca e não exatamente uma forma de perder gerência sobre o seu território. Então, um estrangeiro, ele não pode comprar um imóvel em Cuba, tá? Inclusive, isso acaba sendo um impeditivo para que os estrangeiros operem pequenos negócios, porque não existe em Cuba espaço comercial para alugar, por exemplo, é muito raro, são poucos. Então as pessoas pegam as suas casas e transformam elas em pequenos negócios. Então se você vai viajar para Cuba, é muito provável que se você sair ali do centrinho turístico, né, que são os lugares onde é possível arrendar comercialmente, você vai almoçar na casa de uma pessoa. Né? Não sei se você passou por isso, Bia, de entrar na casa da pessoa e almoçar na sala dela. Super. Né? Mas é uma coisa que acontece. Super, é muito melhor, inclusive, a vivência, né? É. Sim, e é bem gostosa a comida e tal. Então, isso é uma forma de barrar também, né? Que os estrangeiros tenham propriedade de espaços em Cuba, porque a Revolução mostrou, e ela foi feita exatamente para lutar contra isso. Porém, eu não vou dizer para você que não acontece. Existe todo um mercado informal. Se você procurar na internet, inclusive, como comprar uma casa sem estrangeiro em Cuba, vão ter empresas especializadas. E o que elas fazem? Elas usam testas de ferro, né, como eles chamam, a gente chama no Brasil de laranja. Então, você casa com um cubano, a maneira mais fácil é você casar com um cubano e uma cubana, e aí você consegue ter a propriedade daquele imóvel. Mas, a qualquer momento, aquele cubano pode separar de você e a casa vai ser sempre da mulher e sempre do nacional. Então... Ah, é? É interessante. Então, assim, não existe qualquer tipo de segurança jurídica. Inclusive, muitos artigos norte-americanos falam isso, mas cuidado, você não tem segurança jurídica. O capitalismo deu seu jeito ali no socialismo vizinho, né? Exato, é isso, né? Então, não existe uma maneira, realmente, de você adquirir esses imóveis, segue tudo estatal. E Aline, ainda do plano habitacional, enfim, de moradias e turismo, quando a gente viaja para Cuba, uma das coisas que são mais encantadoras é justamente a arquitetura, né? Das construções, observar essas construções antigas, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe a deteriorização dessas construções, né, que precisa de muita obra. Aí, para piorar ainda, os furacões que passam por ali, né, também prejudicam mais ainda. Nós temos o bloqueio econômico, que eu imagino que afete muito isso. Queria que você contasse um pouco como é que é essa situação hoje, habitacional em Cuba, com relação a esse histórico, né? Porque com bloqueio econômico, como é que se tem material, por exemplo, para fazer novas construções? Existe alguma indústria de construção civil em Cuba? Como é que é isso? Começando já assim, não existe, tá? A história, né, do parque habitacional, principalmente de Havana, e aí acho que vale a pena, assim, né, se o ouvinte ou ouvinte estiver indo para Cuba, eu sempre recomendo sair de Havana, porque Havana, como a capital e a cidade mais antiga de Cuba, ela tem particularidades que não existem no resto do país. Então, se você for para o interior, você não vai encontrar um parque habitacional deteriorado, assim, né? Casas tão deterioradas, tão antigas. Então, acho que vale a pena também conhecer esses outros espaços. Só parênteses, os cubanos sempre falam, né? Havana não é Cuba. Então eu fiquei sempre isso na cabeça, porque realmente a gente não pode falar que conhece Cuba se ficar só em Havana. Né? Inclusive, em relação a preços, né, as contradições do próprio turismo, elas são muito agudas em Havana. Né? Se você sair dali para uma cidade menor, a coisa muda muito de figura e se torna, eu acho, até mais interessante, né? Porque Havana é uma cidade global, né? Cosmopolita. Sim. Então, para você ter os traços da cultura cubana, perceber todas essas raízes que são haitianas, mas também são africanas, é muito interessante sair. Mas com relação ao parque, né? Bom, voltando para o período pré-revolucionário rapidamente, o processo de ocupação de Havana, ele foi um processo, como eu falei, né, muito orientado para a burguesia poder extrair essa renda imobiliária.
Então, a ideia é que os grandes casarões coloniais, da mesma forma que aconteceu no Brasil, eles foram se tornando cortiços, né, igual a gente teve no centro do Rio de Janeiro e de São Paulo, e a burguesia foi sempre ocupando, né, regiões mais afastadas. Então, Miramar, aqueles bairros das grandes mansões, foram tentativas da burguesia de deixar o centro para as populações mais pobres e para os trabalhadores urbanos, né? Então, o centro ele começa a se deteriorar aí, como uma intenção econômica mesmo, daquilo se transformar numa forma de habitação coletiva e tudo mais. Quando a Revolução triunfou, tinha todo um projeto em curso, né, de destruir o centro histórico e transformar ele num grande centro comercial, por parte da burguesia cubana, inclusive do Batista, né, era um plano do Batista, ele já estava trabalhando nisso, né, em destruir, transformar aqueles grandes casarões em centros, em prédios, tal como o centro de São Paulo. Me lembra São Paulo, me lembra os planos aqui de São Paulo. Exatamente, é um movimento de toda a América Latina, né, e caribenha. Bom, e aí a Revolução brecou e falou, não faz sentido, né, isso aqui acabou, tal. Então, se manteve essas habitações, com todo esse processo, né, que as pessoas passaram a ocupar os lugares onde moravam, né, foi dada para elas propriedades de onde elas alugavam, né, no caso dos bairros muito chiques, como a burguesia foi embora, foi fugida embora para os Estados Unidos, ficou a pessoa que trabalhava como empregada, né, na casa, então ela mesma recebeu a propriedade daquela casa, invertendo aí toda a lógica, né, do sistema anterior, e aí, bom, foi feito todo esse modelo, mas qual que é a questão, né, nesse momento específico, nesses primeiros 20 anos da Revolução Cubana, foi pensado estrategicamente em investir todos os recursos, toda a grana, para, por exemplo, construir habitações no campo, que as habitações eram muito precárias, né? Os trabalhadores rurais, eles moravam em verdadeiras cabanas, né? Que são típicas dos povos nativos cubanos, então, feitas de palha e barro. Então, todo o enfoque mesmo estratégico, planejamento de recursos, foi para a urbanização de outras áreas, para a construção de moradia de outras áreas, o que deixou a Havana em segundo plano. E isso acabou deteriorando muito o centro histórico, mesmo durante esse período revolucionário. As moradias que foram construídas pela Revolução em Havana, nesse período, foram construídas na periferia, pensando no termo periferia não relacionado com pobreza nem nada, mas nas regiões periféricas da cidade, com uma qualidade inferior, porque Cuba tem um problema. A indústria da construção civil, ela nunca se desenvolveu em Cuba no seu período capitalista. Nunca. Porque era mais barato para a burguesia trazer tudo dos Estados Unidos. Então, a gente tinha uma baixíssima produção de cimento, né? Baixíssima produção dos utensílios, da porcelana, e não foi dado esse foco, realmente, durante o período revolucionário. Quando a gente entra no período especial, período de crise econômica aguda, aí a coisa se agudiza ainda mais, porque aí eu não tenho energia, eu não tenho possibilidade de produção. E esse período, ele é marcado dentro da arquitetura, né, cubana, dos movimentos arquitetônicos, como uma volta e uma redescoberta mesmo dos materiais orgânicos, da forma de produzir telha, tal como era feito em períodos históricos anteriores, como uma forma de poupar energia. Qual que é a situação? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Para quem não sabe o que é o período especial, dá para pesquisar, viu, gente? Tem muita coisa por aí na internet, mas aqui só para resumidamente é quando a queda do Muro de Berlim, né? É isso. E aí a União Soviética, que realmente fazia muitas trocas comerciais, econômicas, enfim, com Cuba, e não passa a não fornecer mais essas trocas. É isso? Melhor a economista explicar. Vai lá. O que seria o período especial? Bia, perfeito, é isso, Tá é um período histórico, né, mas ele é marcado exatamente por essa queda do bloco, e aí tem todo um encerramento de todos os contratos que Cuba tinha, não só com a União Soviética, né, mas outros países alinhados, para piorar a perda de um parceiro comercial. A nova Rússia, né, que emerge daí, passa a cobrar todas as dívidas cubanas em dólar. Então, Cuba não tinha dólar, ela operava em rublo convertível, que era a moeda soviética. Então, existe essa pressão para Cuba pagar essa dívida. Cuba, então, fica bloqueada em todos os sistemas de crédito internacional. E, claro, né, que os Estados Unidos ainda espreme mais nesse período e transforma o bloqueio econômico contra Cuba, que era um bloqueio entre Estados Unidos e Cuba,
arruma uma maneira de transformar esse bloqueio em um bloqueio internacional. Como? Proibindo qualquer empresa norte-americana de comercializar com qualquer empresa estrangeira que comercializa com Cuba. Então, esse bloqueio, ele vem como uma estratégia norte-americana para asfixiar completamente Cuba e promover o que eles chamam de transição de regime, para, de fato, aniquilar o movimento revolucionário. E o que isso significa em Cuba, de fato? Significa, primeiro, a perda dos seus parceiros comerciais, então toda a produção de cana-de-açúcar acaba, as empresas ficam completamente fechadas mesmo, mas o mais importante, o que marcou muito esse período, é que quem fornecia petróleo para Cuba era a União Soviética. Então, e Cuba nunca fez uma transformação da sua fonte energética, né? Era tudo baseado no petróleo. E aí acaba essa fonte de petróleo. Nem só o preço era uma questão, mas a própria dificuldade de fazer esse petróleo chegar em Cuba, porque para os russos não valia a pena, né, enviar os seus navios, e lembrando que o bloqueio impede que qualquer navio que atraque em Cuba depois imediatamente atraque nos Estados Unidos. Então, logisticamente, não tem como esse petróleo chegar. Essa situação só vai ser atenuada com a eleição do Hugo Chávez na Venezuela. Então, é um momento de pane econômica que acaba com a indústria cubana, porque eu tenho que desligar todas as máquinas, e aí tudo entra num processo de degradação das máquinas mesmo. Todo o sistema produtivo cubano usava tecnologia soviética, e aí a indústria soviética deixa de existir, essa tecnologia deixa de existir, então não tem mais peça para reposição. Então é um momento de calamidade total, assim, tanto que eles chamam isso de um período de guerra em tempos de paz, porque é como se eles estivessem vivendo de fato uma guerra, em termos de acesso a bens de consumo e tal. E na construção civil, esse é um momento de desestruturação de tudo também, de toda a indústria, de tudo que existia mesmo de capacidade produtiva. A União Soviética, ela tinha feito uma doação de uma empresa que permitia a montagem de casas em painel, que é um pouco o que a gente viu com Minha Casa Minha Vida, né? Você produz de maneira serial os equipamentos, a infraestrutura das casas, e aí você consegue reproduzir com muita rapidez, né? Então, a gente aqui no Brasil, a nossa forma de produzir a casa é quase artesanal. Então, você vai lá, tem uma pessoa, né, que é o pedreiro, que vai construir tudo aquilo do zero. A maneira que a União Soviética encontrou para resolver e acabou exportando para Cuba foi produzir em série mesmo. Você produz placas pré-moldadas, e aí você só encaixa as placas. Mas isso requeria petróleo como fonte de energia. Então, também deixou de existir. E aí, no período especial, o parque habitacional se degrada muito pela ausência de materiais. E aí, gente, tem um outro elemento, assim, que é incontrolável, né, que são os furacões e eventos climáticos que chegam em Cuba, né. E é impressionante, se você pensar friamente, o que Cuba é capaz de fazer, né, com esses terremotos. Teve um terremoto de uma magnitude 6,8, que é algo que destrói o parque habitacional, e ainda assim Cuba não tem mortos. O que a quantidade de mortos em relação à magnitude é muito menor do que em outros países. O que mostra pra gente também, né, se a gente for refletir, que o enfrentamento a esses eventos passa menos pela tecnologia e mais pela estratégia, né, de como lidar com eles. Então, são construções da década de 40, 30 do século passado, que estão aí resistindo aos trancos e barrancos. E aí hoje, até a crise do período especial, só o Estado podia construir e reformar, o que trazia uma certa lentidão nos processos. Então, por exemplo, os prédios, quem administrava a infraestrutura predial, elevador, etc., era o Estado. Isso explica até porque Cuba tem poucos prédios hoje em dia, porque quem administrava era o Estado. E imagina, né? Você tem um sistema que administra até o elevador do teu prédio, é complexo, né? Em termos de gestão pública mesmo. Então, e aí a partir dos anos 2000, é possível que você faça as reformas na sua própria casa. Então, isso já não é mais proibido, é incentivado, mas enfrenta um problema imediato, que é o acesso aos materiais. Então, existe uma lista de prioridade em Cuba, né? Os materiais que chegam, eles vão diretamente para a produção estatal, para a indústria da construção civil. O que está em segundo lugar vai para as cooperativas. Em terceiro lugar, são as pessoas que recebem subsídio para receber esse material, então mães solos, pessoas com alguma deficiência, né, pessoas em situação de vulnerabilidade. Quando toda essa galera foi atendida, aí isso entra para o mercado mesmo
de construção civil, ou seja, né, chega muito pouco para quem quer reformar sua própria casa. Sabe que, você contando isso, eu lembrei de um caso. Uma das vezes que eu fui para Cuba, eu encontrei com uma amiga que estava fazendo um curso acho que era Faculdade de Artes, lá em Havana. E aí ela ficava na moradia estudantil, que era o quê? Era um prédio que eu não sei se tinha sido um hotel, mas parecia, porque ele era muito alto, tinha, sei lá, 23 andares, e ela ficava no 20º e tanto andar, e o que acontecia? O elevador não funcionava, porque era um desses elevadores de 1900 bolinha, que não tem manutenção, que não tem peça, que provavelmente era soviético, e aí eles tinham que subir e descer aquelas 20 e tantos andares, justamente por causa dessa situação do país. E aí eu lembro que ela contava, o refeitório era embaixo. Apesar de tudo, assim, se a gente olha isso isoladamente, você fala, nossa, que descaso. Mas não tem como a gente não olhar para a situação política e econômica do país e falar, bom, conseguiram viabilizar a moradia, mas tem situações que estão para além dos esforços, né? Exato. Mas lembrei disso, que eu fiquei muito chocada, assim, sabe? Exato. E aí é isso, né? A gente olha para o parque e a gente pensa, nossa, mas se assemelha muito ao que eu tenho, né, na minha cabeça como uma situação de pobreza no meu país, né? Eu acho que essa é o primeiro choque que a gente recebe, assim. Só que a situação, né, do parque habitacional, das ruas, né, da infraestrutura urbana, reflete muito mais essa história, né, do que um descaso, do que uma ausência estatal. E assim, eu sei que às vezes a pessoa que tá ouvindo sobre Cuba não quer mais ouvir do bloqueio, né? Tudo é o bloqueio, mas gente, é impossível, né, não endereçar o bloqueio, porque o país mais próximo ali é os Estados Unidos e eu não posso ter nenhum tipo de comércio, eu não consigo comprar de outros países, né? Se a gente olhar para, né, eu nunca construí uma casa, espero nunca construir, porque e provavelmente não vou construir porque eu não vou ter dinheiro para isso, mas muita coisa é importada. Quem já teve essa experiência sabe que muita coisa é importada ou usa tecnologia importada para produção. Então, como que você acessa isso num país fechado, que não consegue fazer comércio com o exterior? E aí, bom, nesse cenário, surgem alternativas, porque eu acho que isso é uma característica do cubano, ele é muito inventivo. Então, impressionante, né? Tudo. Impressionante. É pizza cozida no ventilador, é umas coisas assim que você fala... Essa eu não conheci. Pizza no ventilador? Usando a forma do ventilador, né, aqueles de aço. Então, eles inventam maneiras da coisa continuar acontecendo, e assim, em termos de produção tecnológica, é uma coisa assim, uma tecnologia social absurda, né? Para fazer as coisas renderem, as coisas acontecerem. E aí foram surgindo, a partir da conexão de Cuba com a internet, foram surgindo sites que você pode, aí da sua casa, né, aqui no Brasil, comprar materiais e eles chegam ilegalmente em Cuba. Gente, isso existe hoje? Existe. Se a gente entrar aqui, dar uma procurada, a gente consegue enviar. Eu não faço ideia como isso chega. E eu acho que só quando você vive essa realidade que você entende a asfixia do bloqueio, sabe? Quando eu fui, né, eu sempre tive muito essa consciência do bloqueio, mas como no Brasil a gente se sente bem distante das decisões de comércio internacional, né? Eu não me pego pensando como tá a transação de farinha no Brasil, entendeu? Não sei vocês, mas eu nem... Não, eu penso todo dia, brincadeira. Mas assim, a gente não conhece os meandros. Mas quando eu fui morar em Cuba, isso é tão cotidiano e tão popular, esse conhecimento sobre as pequenas transações, assim, que parecem... E eu lembro, assim, né, quando eu estive lá, teve uma falta de farinha, né? E aí não tinha pão, e aí, enfim, e aí o debate na fila da padaria era, poxa, mas também o Ministério fez isso errado, fez aquilo errado, mas o lugar não vendeu direito. Então, é tudo tão cotidiano, né, e é tão presente, é uma forma de viver a economia muito diferente do que a gente vive aqui, né? E por outro lado, é tão cansativo, porque você... né, uma transformação geopolítica vai afetar a sua cozinha, entendeu? De maneira imediata, as coisas que você come. Então, eu lembro, quando eu estava morando em Cuba, foi a eleição que o Bolsonaro ganhou, de 2018. E eu lembro que as pessoas pensavam, agora acabou o frango em Cuba, né? Porque o frango vinha da Sadia, do Brasil. Então eu pensava, pô, agora acabou o frango. Então, imagina isso, né? Você ter que se preocupar com a eleição do outro país, porque isso vai significar algo na sua dieta, na forma que você come.
Então isso traz um cansaço, assim, da reprodução da vida, né, que eu acho que é uma coisa que os habaneiros, principalmente, sentem muito, né, essa dificuldade de acessar as mercadorias e poder contar com elas, que, de novo, é diferente no interior, né, no interior é mais fácil essa administração, as tensões ocorrem em menor escala, assim. E você sabe que você falando do impacto no que as pessoas cozinham, eu lembrei que eu perguntei para 2 pessoas se eu pudesse mandar alguma coisa na mala de alguém, assim, algum remédio, ou, enfim, o que eles querem que eu mande. E aí, uma pediu bicarbonato de sódio e a outra pediu páprica. E, gente, é isso, porque você imagina, a páprica, ela sempre faz. Eu lembrei que outra vez ela tinha me pedido também. Falei, gente, é a páprica. As coisas que pra gente, né, você se preocupa com a páprica da sua casa. Nada. Tem sempre, né, os temperos ali. Então, eu acho que é um pouco o que vocês falam nesse livro também, né? No livro da Editora Elefante, né? Bem esse cenário do cansaço também, né? De um cansaço de você ter que sustentar isso no seu dia a dia, né? Porque a gente vê pela televisão, né, pelas reportagens, é uma coisa, né, mas o bloqueio, ele tá aí para asfixiar. A gente pode assumir todos os erros que a Revolução fez, tanto em termos de planejamento econômico, escolhas, parceiros comerciais, mas tem algo que foge, né, a tudo isso, que é um impedimento geral, né, e eu acho que pra gente é muito difícil internalizar isso, porque eu mesmo assim, né, para mim, a ideia de que algo acabou em absoluto não existia na minha cabeça, né? Porque a gente está acostumado no Brasil, se algo acaba, ela fica mais caro, mas ela não acaba em absoluto, né? Agora, se você tem uma economia planejada e centralizada, quando acabou, é porque acabou para todo mundo, né? Então, girar essa chave e imaginar sua vida nessa chave, ela é difícil, né? Você assumir isso é difícil. Então, isso tá em todas as esferas, né? Então, eu sou vegetariana e acabei como muita salada, né? Como alguns vegetarianos. E, assim, a produção agrícola desses bens, né, que eles chamam de vianda, que são os legumes e a salada, ela é sem agrotóxico, né, e por isso ela é totalmente sazonal. Então, se você quiser comer um tomate em maio, não tem. Não adianta você estar morrendo de vontade de comer um tomate, porque é a natureza que controla, adorei. É a natureza, e é uma forma de viver muito diferente, né? E até eu tenho uma professora lá que fala pra mim que a gente só é cubano mesmo quando você aprende a fazer sopa de repolho, porque aí você já usou o repolho de todas as formas possíveis que você decide fazer a sopa. Você sabe que você falou do tomate? Eu, ao contrário de você, eu sou uma pessoa que detesta salada, fui o terror da vida da minha mãe nisso, assim. Não é um preconceito de cor, que eu não como nada verde, não como nada que se classifique como legumes e verduras. Eu melhorei um pouco. Mas quando eu fui para Cuba, serviram uma salada de alface, tinha um pouquinho de alface e uns tomates tão vermelhos. E eu tava com tanto calor, a gente estava em alguma região litorânea, que eu falei assim, eu vou comer isso aqui. Olha o nível que eu estava. Nossa. Eu falei, eu vou comer isso aqui. Quando eu comi, eu falei, mas isso é tomate? É esse o gosto de tomate? Porque é outra coisa. Que delícia. Olha, só de falar, aguei aqui. Eu falei, gente, então eu acho que eu gosto de tomate. Preciso avisar a minha mãe. Mas é o tomate cubano. Eu acho que isso é uma experiência interessante para quem vai viajar. Porque eu gosto muito, né? E eu sou viciada em mamão. Assim, eu amo tanto mamão que eu tatuei um na minha perna. Porque eu não vivo sem não, é isso. E lá, o mamão é outra fruta, né? Eles chamam de fruta-bomba, então se vocês quiserem comprar, né, fruta-bomba, e é uma bomba de sabor mesmo, assim. Então, é isso, né? Tem todo esse turismo degustativo também, de que é conhecer os alimentos sem agrotóxico. Que experiência, né? Sobrou pra Cuba levar a gente pra essa experiência, né? Exato. E me conta, só pra gente ir fechando nosso papo, quando que você foi estudar lá? Que ano que era? Como é que foi essa escolha de ir pra Cuba? Eu já tinha ido algumas vezes pra Cuba a passeio mesmo, viajar. Minha mãe sempre teve muitos amigos cubanos, então a gente já tinha ido algumas vezes. E aí, bom, eu caí no tema de Cuba, né? Não por essa história familiar, mas porque eu fui estudar o Minha Casa Minha Vida. E aí, quando eu fui entrar no doutorado, tinha acabado Minha Casa Minha Vida. E eu falei, ai, não tô mais afim de estudar algo. Ai, meu Deus. Não quero. Tô muito insatisfeita. Era um período difícil, né? Mentalmente, golpe da Dilma, assim. Daí eu falei, ai,
tô a fim de estudar algo que deu mais certo, cansada dessas experiências mais derrotadas. E aí comecei estudando no Uruguai, mas acabei me encantando pelo nível de criatividade das políticas habitacionais cubanas, e na hora que eu vi, eu tava lá. E aí eu consegui um intercâmbio e fui para lá no segundo semestre de 2018. Então passei as eleições, passei tudo o que aconteceu em 2018 lá, num cenário ainda sem 3G, então quando eu fui fazer não existia 3G, então com aquela dificuldade da internet, a televisão cubana mostrava muito outro cenário de eleição, então eu estava muito confiante, e aí eu fui fazer o meu intercâmbio lá, né, e foi uma experiência, assim, fundamental. Depois cheguei a voltar outras vezes, mas acho que não teria conseguido absorver muito do cotidiano se não fosse essa experiência de uma estadia mais longa, né, de viver como estudante lá, né, a gente que tem essa vida de estudante, você poder reproduzir exatamente a sua vida em outro contexto te dá as dimensões do que é, né? Claro. E é muito interessante, porque como não tem muita internet, né, naquela época tinha menos ainda, a minha pesquisa, ela foi uma pesquisa igual do começo da década de 2000, né? Então eu ia com pendrive ou ia fazer xerox, né, das coisas. Então, muito dos materiais que eu trouxe, eu tenho essa grande ambição, ainda não consegui organizar, de liberar minha biblioteca, né, porque eu trouxe materiais que não estão aqui, né, consegui organizar esses textos, fui com meu pendrive em todos os institutos de pesquisa, coletando tudo que eu podia, então tenho esse plano, né, de abrir essa biblioteca o mais rápido possível, mas fiz essa pesquisa meio anos 2000, assim, e às vezes meio anos 80 também, porque era muito xerox, muita cópia, né, na mão também, enfim. E aí eu estudei lá e cheguei a voltar algumas vezes, né? A última vez que eu fui foi para fazer a pesquisa do livro mesmo, né? Foi para fazer a entrevista com o José Luiz Rodrigues, que foi o economista popular. Que eu super recomendo, gente, quem tá ouvindo, vai lá. Eu deixei o link do livro na descrição do episódio. Vale muito a pena para quem é interessado sobre a Cuba de hoje. Perfeito. E é muito interessante, porque ele joga por terra aquela ideia que a gente tem enquanto esquerda mesmo, né, e simpática, de que não é possível fazer uma crítica, né? O José Luiz, ele foi ministro do Fidel, né, até 2009, então ele viveu a economia cubana, todas as decisões, e a entrevista dele mostra, né, primeiro, muita capacidade de inventar soluções para fora do imaginário do economista, né, que a gente é bem doutrinado a ficar só numa esfera de atuação, mas ele mostra também que os cubanos são muito críticos. Então, acho que para quem vai viajar, ou quem viajou, né, quem conheceu algum cubano e ficou querendo chamar a pessoa de antirrevolucionária só porque ela fez uma crítica, não é bem assim, tá, gente? Os cubanos, não é à toa que eles fizeram uma revolução no meio do Caribe, a 200 quilômetros dos Estados Unidos. Eles são muito críticos. É bem complexo ali, né? A vivência é outra coisa, É outra coisa, e é uma crítica que, à primeira instância, né, a gente pode até dizer, uma crítica antigoverno, uma insatisfação, mas no fim, os processos cubanos, por mais que exista uma certa dificuldade de entender a democracia cubana, né, os processos são muito participativos. Sim. Então a crítica, ela é muito estimulada. E é uma crítica construtiva, uma crítica de diversas visões sobre como resolver, por exemplo, a questão da farinha do pão, né, que faltou. Então eu acho que você se dá conta, né, desse processo, é interessante também, porque ele foge daquele imaginário que tanto a direita e às vezes até a esquerda constrói pra gente, né, de um povo obediente, vamos colocar assim, né, acrítico. Disciplinado. A crítica, ela tá em todos os lugares, porque a democracia é popular, então ser estimulado a refletir sobre isso em todo momento. E eu vivi isso na prática porque eu estava lá, né, e eles estavam discutindo as diretrizes da Constituição. Foi aprovado em 2019. Foi 19, né? É verdade. E é muito louco, né, porque eu estava no centro que eu ficava, né, eu tinha uma mesinha lá no centro na área de desenvolvimento econômico, e aí, bom, era hora do almoço, todo mundo saía porque tinha que discutir as teses da Constituição. Assim, pra mim era meio surreal o centro acadêmico lá puxar esse debate, e é sério, tem que fazer, né? Então é obrigatório fazer.
Então é uma forma de viver as decisões, a democracia é muito diferente. Aline, queria te agradecer demais esse papo, foi muito legal conversar sobre esse assunto. Então queria te agradecer e agora microfone aberto para sua despedida com os ouvintes. Bom, queria dizer que passa muito rápido. Não é? Eu acho também. Nossa, passa muito rápido. Eu fico muito feliz, assim, na verdade, quando eu comecei a estudar Cuba, me sentia muito solitária nesse processo, né? E o estudo de Cuba me mostrou que tem tanta gente, né, que está genuinamente interessada e olhando para Cuba para pensar a nossa realidade. Então, eu te agradeço muito esse espaço de poder contar um pouco, né, essa experiência, o que foi essa pesquisa. E no mais é isso, assim, estou muito feliz pela iniciativa do seu podcast. Espero que as pessoas que estejam ouvindo se sintam motivadas para entender um pouco mais da realidade cubana. Se tiver a grana, que vá visitar também, ou no Ajuda a Revolução. Ajudar a Revolução ficando num resort. E também tem as brigadas, né, solidárias que estão sempre lá no 1º de maio. Acho que é uma experiência incrível também para conhecer a realidade cubana. É verdade, boa lembrança. Obrigada, Aline. Até mais. E aí, gostou do episódio? Então, um lembrete. Manda o link para quem você sabe que também se interessa por esse assunto de Cuba e que vai gostar de ouvir o podcast, tá bom? Aqui é Nós por Nós, então eu conto com você, porque o patrocínio é por eu mesma, tá bom? E para você que ouviu até aqui, vou te agradecer com um spoiler. No próximo episódio, tchananã. Parte considerável das casas fazem o preparo dos seus alimentos com um fogão elétrico. E se a gente está falando de apagão frequente, de 14 horas, às vezes, aí a gente está falando de uma dificuldade também na produção desses alimentos. E o que tem a ver o bloqueio com isso? Parte considerável das dificuldades energéticas em Cuba estão relacionadas à dificuldade de acessar materiais para manutenção, para a troca das plantas de geração de energia, das usinas, né, em Cuba. O podcast A La Cubana é uma produção da Rádio Tertúlia. Eu, Bia Pasqualino, sou responsável pela concepção, roteiro, gravação, edição, sonorização, pagamentos, quem mais? O que você quiser, você bota aí na lista. Bom, é isso. Eu agradeço a sua companhia e se puder deixar um comentário na plataforma de podcast que você está ouvindo, o A La Cubana, isso ajuda o algoritmo a entender que precisa divulgar mais esse conteúdo. Então, é uma forma de apoiar o podcast também, tá bom? Obrigada. Até a semana que vem. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br